Criado em 1939, o Batman é um dos maiores super-heróis da galáxia. Se tratando de popularidade, eu não sei nem dizer quem é mais famoso, o Cavaleiro das Trevas ou o Superman. E por mais que nessas mais de 8 décadas de existência, o Homem-Morcego tenha passado por diversas transformações, duas coisas continuam intactas: o trauma pela morte dos pais e o objetivo de combater o crime em Gotham. Quem conhece o Homem-Morcego sabe que ele é muito disciplinado na sua luta contra o crime. O cara nunca sai sem uniforme, tira apenas microcochilos para não perder nada e, acima de tudo, tem uma regra inviolável: não matar. Assim, menos o Batman do Ben Affleck, esse aí mata sem dó. Mas você sabe por que o Vigilante se apega tanto a esse código moral? Será que ele realmente nunca matou? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Vitor Lisita e você tá na Fatos Nerd. Pra começar, poucos heróis atravessam a linha do assassinato pra salvar o dia. Geralmente isso acontece quando não há mais nenhuma alternativa pra impedir o mal. Porém, sempre aparece aquela vozinha na consciência que às vezes tem um nome e endereço que fala: tem outro caminho. É um clássico já isso, né? Isso acontece porque super-heróis devem ser símbolos incorruptíveis. A regra é clara: eles são os mocinhos e devem derrotar os bandidos. E sendo assim, um super-herói jamais pode atravessar a linha tênue que os separa dos vilões. Afinal, se ele simplesmente matá-los, vai acabar se rebaixando aos métodos dos inimigos e indo contra o código moral. Esse é um debate filosófico muito recorrente no universo dos quadrinhos e no caso do Batman, essa regra de conduta é ainda mais gritante. Os bandidos de Gotham costumam ser descritos como a escória da escória. Só que mesmo assim, o morcego se recusa a matá-los. Mesmo que isso signifique levar o mesmo cara pro Arkham ou pra Blackgate 5 vezes na semana. Mas o curioso é que nem sempre foi assim. O Cavaleiro das Trevas percorreu um longo caminho até chegar onde a gente conhece. Inclusive, é isso que deve ter em The Batman. De acordo com o Matt Reeves, o diretor do filme, a gente vai ter a oportunidade de conferir o personagem em seus anos iniciais na luta contra o crime. Então, além de acompanhar ele nessa transformação como herói, a gente ainda vai ver uma versão do Batman que não foi vista nos cinemas. Pela primeira vez, a gente vai ver o protetor de Gotham aprendendo a controlar seus impulsos de raiva e consolidando esse código que vai guiar a carreira dele como vigilante. Assim, e em The Batman a gente viu que ele vai ser bem surtado ali, né? Mas enquanto a gente espera, bora falar das vezes em que o herói foi contra tudo que ele acreditava e matou. A verdade é que quando ele foi criado, o Batman sequer tinha esse código moral e por vezes até usou armas de fogo. Pois é, morceguinho, seu passado te condena, né? Logo no início da carreira, o Batman acreditava estar no direito de julgar quem deveria viver ou morrer. E foi assim que na edição 27 de Detective Comics, o morcego causou bastante logo em sua primeira aparição. Só pra você ter uma ideia, na estreia do personagem, ele simplesmente nocauteou um mafioso direto no túnel de produtos químicos altamente tóxicos. Isso até lembra um pouco, né, a origem ali do Coringa. Só que assim, ao contrário do Coringa, o criminoso não saiu de lá maquiado e com o cabelo verde. Ele só morreu mesmo, enquanto o Batman falava que aquele era um final adequado para a espécie dele. Pesadão, pesadão. E olha, com o passar dos anos, a lista de pessoas que morreram nas mãos do Homem-Morcego foi só aumentando. A edição Detective Comics 30 surpreendeu todo mundo porque o Batman simplesmente chutou tão forte a cabeça de um cara que acabou quebrando o pescoço dele. O criminoso estava tentando atirar no homem, né, e coisa e tal, mas o morcego já estava em cima dele, né, não precisava de tanta violência. Ele podia só ter chutado a arma da mão dele e prendido o homem. Assim, vai concordar que foi bem extremista. E não foi só o Batman tradicional que apelou e partiu para a violência. Na verdade, algumas de suas versões alternativas fizeram o mesmo. Nos eventos de ponto de ignição, Thomas Wayne é o cruzado encapuzado e cumpria sua missão heróica de forma bem brutal. Longe de mim defender o Flash reverso, mas assim, ser esfaqueado pelas costas com uma espada enorme não é o tipo de coisa que eu saio desejando para as outras pessoas. Aliás, essa versão do Homem-Morcego chamou a atenção porque ele voltou a usar armas de fogo. Mas olha, não é como se o vigilante de Gotham precisasse de armas pra fazer feiura. Voltando pro Bruce Wayne clássico e um de seus atos mais polêmicos, bora falar da vez em que o quadrinista, por algum motivo, acreditou que seria de bom tom mostrar o Batman enforcando um homem com problemas mentais. Pesadíssimo isso. Em Batman 1, um grupo de pacientes de uma instituição psiquiátrica é transformado em monstros depois de um ataque químico. E embora o Homem-Morcego que a gente conhece hoje em dia provavelmente tentasse ajudá-los, sua versão passada achou mais coerente atirar contra um caminhão que transportava a galera e ainda laçar um deles pelo pescoço enquanto voava no bate-avião. Pesado, muito pesado isso aí.
O Batman não fez isso só pra conter o cara. Ele enforcou o homem mesmo e saiu com ele pendurado em seu avião. E pra piorar ainda mais a situação, o alter ego de Bruce Wayne ainda disse: ele provavelmente está melhor desse jeito. Rapaz, é bizarro mesmo. E por mais que o trabalho de Frank Miller em O Retorno do Cavaleiro das Trevas seja celebrado, o quadrinista ainda carrega julgamentos por uma decisão narrativa um tanto equivocada que tomou em All-Star Batman e Robin. Na verdade, a série em si é criticada por ter momentos bem ruins, mas bora falar especificamente da vez em que o Batman queimou um monte de pessoas vivas. O Batman do Miller é reconhecido por ser mais brutal e tudo mais, mas esse ato dele beirou o sadismo. Só pra você ter uma ideia, durante uma luta contra criminosos, o morcego tacou um coquetel molotov neles e só assistiu a galera queimar. E o pior foi que depois a Canário Negro chegou na cena do crime e os dois ainda fizeram um taranã em cima das cinzas da galera. E não foram só os criminosos que provaram a fúria do Batman, não. Surpreendentemente, em uma realidade alternativa, o Batman e o Superman formaram uma aliança do mal e tiraram brutalmente a vida do Arqueiro Verde. Primeiro, o Cavaleiro das Trevas socou o Oliver Queen em um beco até deixá-lo inconsciente. E depois disso, o Superman chegou e finalizou o cara com sua visão de calor. Mas há quem diga que com ou sem o Kryptoniano, o morcego teria voltado para terminar o trabalho. E olha, pelo que a gente viu até aqui, eu boto fé que ele faria isso mesmo. E mesmo sendo conhecido por não ter superpoderes, o Batman sempre surpreende por seu intelecto. Aliás, é assim que ele consegue derrotar inimigos muito mais poderosos do que ele, como o Darkseid, por exemplo. Durante o evento Crise Final, em uma das lutas da Liga da Justiça contra o vilão cósmico, o Cavaleiro das Trevas encontrou uma fraqueza no oponente. Basicamente, o Batman descobriu que o novo deus tem sua própria kryptonita, o Radion. Então ele fez o quê? Criou uma bala de Radion e atirou contra o rival. Assim, apesar do tiro não ter matado o Darkseid de imediato, dando a ele tempo de se recuperar e matar o Batman, o Radion já tinha penetrado em seu corpo e o deixou fraco o suficiente para que o resto da liga conseguisse finalizá-lo. Mas mesmo que isso não tivesse acontecido, o tiro do Batman teria assegurado o fim do Darkseid. Só precisava esperar um pouquinho ali. E se você chegou até aqui se perguntando como o Batman matou esse tanto de gente, mas nunca levantou um dedo contra o Coringa, você não tá sozinho não. Esse questionamento percorre muitas discussões nerds e enquanto alguns defendem que o Batman tem sim que acabar de uma vez por todas com o vilão, outros acreditam que assim o Coringa venceria. Em A Piada Mortal, por exemplo, Alan Moore sugere que o Cavaleiro das Trevas chegou ao seu limite e colocou um fim à piada do Coringa. O final é bem poético e deixado em aberto, já que não mostra de fato o vigilante fazendo algo contra o palhaço do crime. Ainda assim, depois de paralisar e abusar de Bárbara Gordon e também de torturar o comissário Gordon, o Coringa ganha uma última risada com o Batman. E parece muito assim que o Batman chegou ao seu limite naquela cena. O final é bem sugestivo e o fim da risada do vilão pode indicar que sim, ele não sobreviveu na página final. Pois é, né? Agora me diz nos comentários se você acha que o Batman matou ou não o Coringa. E também não esquece de apoiar a gente curtindo esse vídeo e se inscrevendo no canal. Um beijo pra você, tchau!